Olá pessoal, tudo bem? Hoje quarta-feira, 25 de agosto, não é mesmo? Nossa aula de língua portuguesa, nós vamos utilizar esse material, que é o caderno 2 do 5º ano, tá certo? As páginas que nós vamos trabalhar são as páginas 14 e 15. Então já pegue o material de vocês para irem acompanhando, tá certo? O texto de hoje é uma receita culinária, né? A receita culinária se enquadra dentro do gênero textual texto instrucional, né? Por que instrucional? Porque nos dá instruções, nos ensina como preparar a pamonha doce, tá certo? Nessa receita culinária, ou em qualquer receita culinária, o texto é dividido em duas partes. A primeira parte são os ingredientes, que são os materiais que serão utilizados, e a segunda parte é o modo de fazer, que é o passo a passo que a gente deve seguir para conseguir fazer a receita, tá certo? Então vamos lá. Pamonha doce. Ingredientes: 12 espigas de milho verde, 1 xícara de açúcar refinado, 1 xícara de leite ou leite de coco. Modo de fazer: descasque o milho, reservando as palhas mais bonitas, elas servirão para embrulhar as pamonhas. Rale as espigas, bata no liquidificador o milho ralado, o açúcar e o leite. Coloque a massa nas palhas de milho e amarre bem como se fossem trouxinhas. Cozinhe em água fervente por 1 hora. Escorra e sirva as pamonhas mornas ou frias. As palhas também podem ser costuradas imitando saquinhos. Rendimento: 20 pamonhas. Rendimento, assim, se você fizer essa receita com esse material aqui, ó, você vai obter no final 20 pamonhas. Isso é o rendimento, é a quantidade em que essa receita se transforma, tá certo? E aí tem no número 1. Quando você ouve a palavra pamonha, do que você se lembra? Eu lembro de tanta coisa, porque eu gosto tanto de pamonha, né? Então eu lembro que desde pequena, que a gente ia para casa da minha avó, a gente comia bastante pamonha, né? Que ela fazia. Então, e vocês lembram de quê? Então, para mim, a pamonha é uma memória afetiva, né? Eu me recordo da minha infância. E você lembra de quê? Quando você ouve a expressão modo de fazer, lembra de quê? Então, aqui é a resposta pessoal, a 1 e a 2. No 3, você vai consultar no dicionário as palavras reservado e escorra. Para quem não tem dicionário, vai olhar na internet o significado dessas duas palavras e escrever aqui. 4. Se você fosse autor do texto, que outra palavra usaria no lugar de imitando? Lá no final do texto, no modo de fazer, tem lá a palavra imitando. Qual é a outra palavra que você pode utilizar para mudar, para trocar essa palavra? 5. Se você fosse autor do texto, que outra palavra usaria no lugar de ingredientes? Ah, eu não quero colocar ingredientes, eu coloco o quê? Qual é a palavra que pode substituir isso aqui? Você escreve. 6. Você leu atentamente o texto? Se não leu, vai ler novamente, né? Você acha que quem lê o texto conseguirá realizar as ações corretamente? Se a gente ler esse texto com bastante atenção, os ingredientes, né? E o modo de fazer, será que nossa receita vai dar certo? Aí você justifique aqui a sua resposta. 7. Segundo o texto, como é que se faz para que as pamonhas pareçam trouxinhas? Lá no texto tem essa informação. 8. No texto, o que dá a ideia de medida? Espigas, liquidificador ou xícara, aí você marca o X. 9. Por que seria impossível fazer as pamonhas sem descascar o milho? O que vocês acham? Aí vocês escrevam aqui. E no 10, você vai marcar apenas as informações do texto. Se tiver informação aqui que não faz parte do texto, você não vai marcar. 11. De que forma a massa pode ser colocada para fervura? É de qualquer jeito? Eu posso pegar uma colher, encher de massa e jogar lá na panela de água fervente? O que vocês acham? 12. Quais os principais materiais que devem ser providenciados para a produção das pamonhas? Quais são? Só olhar lá o nome dos ingredientes, né? A, B, conhecer. Vamos estudar agora as letras M e N. Tem uma regrinha, que é a seguinte: antes de P e B, a gente só escreve M. Antes das outras consoantes, a gente escreve o N, tá certo? Então, escolha 2 palavras do quadro e faça 2 frases com elas. Então, uma palavra você vai escolher com M
Escrever aqui na frente a frase. Da mesma coisa com a letra M. 15. Leia as palavras, complete-as com a letra M e leia novamente. Então, aqui só é completar. Bebe, se você colocar um M, vai ficar bebem. Come, se você acrescentar um M, vai ficar comem. E assim por diante. 16. Retire do texto, qual é o texto? O texto da pamonha doce. Você vai retirar do texto duas palavras em que o M vem antes de P e B, em que o M vem no meio da palavra e que o M vem no final da palavra. Então, lá no texto tem isso aqui, só é vocês olharem. 17. Jogo dos 7 erros. Na tabela abaixo, existem 7 palavras escritas com erros. Descubra-as, copie-as corretamente em seu caderno. Então, eu já falei para vocês a regra. Qual é a regra? Antes de P e B, se escreve me. Se for outra consoante, você vai escrever o ne ou n, né? Então, vocês vão ver aqui quais são as palavras erradas. Eu quero que vocês pintem as palavras erradas e escrevam a palavra corretamente, tá certo? Aí escrevam no caderno de vocês. Em seguida, quando terminarem, tire a foto tanto do caderno quanto desse material aqui e manda pra gente, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima.